Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para gravar mais um episódio do nosso InovaCast, aqui durante o nosso evento dos Novos Trilhos 3. Agora, nós estamos recebendo duas profissionais que chegaram agora aqui no nosso evento e elas vêm de um outro ambiente, um pouquinho diferente, né, dos que a gente já entrevistou antes, dos professores, dos mentores. Então, a gente tem aqui conosco a Heloísa Maziero, que ela é representante da Fiesc e atua na área de inovação junto ao IEL. Oi, Heloísa, tudo bem? Oi, Juliana, tudo bem? E também temos a Renata Bazejo, que ela é uma nucleada do núcleo do RH da SIC, e ela veio agora aqui para participar conosco, interagir com as equipes e vai conversar um pouquinho conosco sobre o desafio. Oi, Renata, tudo bem? Oi, Juliana, tudo bem e você? Tudo bem também. Então, meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, sobre a formação de vocês e sobre o papel da inovação na vida de vocês. Quer começar? Posso? Bom, então eu sou engenheira química de formação e sou doutora em desenvolvimento de processos industriais e ambientais. Então, sempre trabalhei com pesquisa e desenvolvimento, então com inovação diretamente. E todos os projetos que eu tive durante a minha formação ali no mundo acadêmico foram solucionando problemas de empresas ou de indústrias. Então, muito semelhante ao que é feito aqui no Hackathon, né? Então, as empresas buscavam a universidade com problemas que a gente desenvolveu dentro do laboratório, com pesquisa, soluções, processos, enfim, tudo para chegar numa solução para aquele desafio. Uhum. Então, atuei nisso durante a minha formação e agora tenho atuado dentro do IEL com um projeto também de inovação, fazendo também essa ligação indústria-universidade, então é bem interessante. Já está na tua área, né? Já, já. E você, Renata? Então, na área de inovação, eu estou aprendendo muito agora, né? Não tenho, no meu dia a dia, isso não é muito comum, digamos assim. Eu sou formada em contábeis, fascinada por números, né? Mas constantemente aprendendo e evoluindo com pessoas também. Sou pós-graduada em gestão de pessoas, né? E eu trabalho numa empresa há alguns anos, em departamento pessoal e RH. Uhum. Né? Então, estou no núcleo também, faz cerca de 3 ou 4 anos, né? E esse ano auxiliando na coordenação ali. Então, está sendo uma experiência bem legal, aprendendo um pouco de tudo, assim, porque o núcleo envolve várias áreas, né? Uhum. Profissionais. Então, a gente ouve dores e acertos de todos os setores, né? Então, está sendo muito bacana. Eu acho isso muito interessante e essa nossa parceria desse ano com a SIC, com os núcleos, ela ficou muito boa, porque o núcleo, ele não é uma empresa isolada, né? Ele é um grupo. Então, se o núcleo identificou uma dor, ele não é a dor de uma pessoa, né? É a dor de um conjunto de pessoas que estão ali trabalhando em conjunto. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Renata, como é que funciona o núcleo do RH ali da SIC? Quais são as ações que vocês têm? Quantas empresas que participam? Uhum. Cada núcleo tem as suas atividades durante o ano, né? Então a gente faz em novembro uma programação para o próximo ano. Essa programação ela é debatida com todos do núcleo em reunião, né? A gente tem uma reunião por mês. É definido também o pessoal da coordenação que vai ficar então à frente de tudo isso, né? Mas a ideia é sempre puxar todo mundo, que todo mundo participe, né? De alguma ação pelo menos, né? As reuniões mensais elas trazem sempre conhecimento, mas essas ações durante o ano é que envolvem mais todo mundo, né? Uhum. É, hoje o núcleo de RH ele é um dos maiores, né? A gente está com cerca de agora a gente andou dando uma atualizada, mas está entre 50 e 60 empresas, né? Então ele é um núcleo bem grande, é uma organização bem interessante, digamos assim, né? Uhum. Porque para conseguir organizar todo mundo, que todo mundo participe, que todo mundo colabore, né? Mas é um aprendizado muito legal. Bem interessante. E assim, também é a inovação, né? Porque às vezes a gente acha que a inovação está lá longe, está em desenvolver um produto ou em, né, criar uma tecnologia nova, e não. A inovação pode ser um processo, pode ser modificar a forma de fazer uma coisa
simples, banal, mas que eu fazendo de uma forma diferente vai ser mais eficaz, né? Uhum. Então, isso também é um pensamento inovador, né? É uma inovação que está aí no nosso dia a dia. E a Heloísa, o que que você pensa assim desse processo de produzir inovação? Como é que é para você assim? Eu acho que é bem isso que tu falou, né? Às vezes a gente tem uma ideia que é algo que precisa ser algo muito complexo, assim, e não, às vezes uma mudança pequena que vai gerar uma melhoria ali já é uma inovação, né? Então, fazer eventos como esse, né, é algo que às vezes os alunos não estão acostumados a vivenciar, então está sendo um processo inovador na formação deles, né? Uhum. Para eles terem esse contato, terem que pensar fora, em contextos diferentes também, né, como os desafios são sorteados entre as equipes, então eles vão talvez pegar um desafio de uma área que não é deles, então isso tudo é inovação, né. Tudo isso, né? Pensar fora da caixinha, Isso. buscar coisas novas, ideias novas. O Novos Trilhos, ele tem uma metodologia, né, que a gente segue para estar desenvolvendo as ideias. Eu acho que isso favorece também, até por uma questão de organização, de estudo, de vida, né, de Uhum. aprendizagem, para que eles tenham essa, né, pensamento diferenciado de chegar num resultado, né? Porque às vezes a gente pensa que, né, na cabeça deles, principalmente das gerações mais jovens, né, como é um dos desafios ali que fala da geração Z, que tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, né? Porque eles têm a internet, eles têm o celular ali, então eles têm IA. acesso às inteligências artificiais que estão chegando agora, né? Então, às vezes, eles acham que é tudo muito fácil, né? E ali sentando, estruturando uma mudança, né? Eles conseguem entender melhor esse processo de construção, né? Do conhecimento, da inovação, né? Que não é tão simples assim, né? Sim, sim, tem que seguir as etapas e tudo, né. Isso. Agora falando um pouquinho então sobre os desafios específicos. O desafio que veio da saúde, ele fala sobre doação de órgãos. Vocês já ouviram falar? Acham que é válido esse desafio? Eu estive recentemente também através do núcleo numa visita na Uniarp, né? E a gente conheceu todo, né, a universidade e chegamos na parte ali onde tem então os corpos para estudo e tal. E eles falaram essa dor que eles têm que aqui não é cultural, né? A Uhum. questão de doação de órgãos e também doação para estudo, né? Do corpo para estudo e tal. E comentaram até o pessoal que trabalha em laboratório e tal, que foi para São Paulo, que lá é totalmente diferente. Lá eles têm de sobra material e tem de Uhum. sobra essa relação com doação de órgãos também, né? Então, eu acho que aqui essa cultura ainda precisa ser desenvolvida, né? Então, com certeza é uma dor regional aqui que pode facilitar, ajudar muita gente, né? E é uma coisa muito boa, com certeza. Tá bem alinhado, então, né, com Sim. as coisas, com as nossas necessidades. Então, agora, Renata, você podia falar um pouquinho mais sobre o desafio de vocês, né, que é dos recursos humanos, que é sobre as decisões corporativas, né? Como é que vocês chegaram nesse desafio? Eu acho que esse desafio, essa dor, não é uma dor de uma empresa que seja familiar ou não, que seja pequena ou grande, né? Ela é ela abrange todo mundo, né? E uma análise sobre isso ou alguma solução, né, que venha auxiliar nisso, vai ajudar não só para as empresas, não só pensando para os RHs, como orientar, como trabalhar, né, mas Uhum. também vai nos ajudar como profissionais, né, como pessoa, porque como lidar com seus colegas, como lidar com o seu trabalho, né, no dia a dia, para que isso seja sempre pensando no todo, pensando na empresa, que esteja alinhado com o interesse da empresa, né? E não apenas focando no nosso crescimento, né, pessoal. Uhum. Com certeza é bem importante, né? Você falou bastante, falou, né, comentou sobre as empresas familiares, né? A gente vê aqui na nossa cidade que existem ainda muita essa questão da sucessão familiar, as empresas têm aquela administração mais restrita, né? Aí quando chega alguém de fora para fazer parte da equipe, né, às vezes dá aquela quebrada ali, né, no Isso. pensamento, às vezes é difícil até da pessoa se enturmar, conseguir trabalhar, né, na equipe, porque é diferente, né? Pensa Exato. diferente. E a gente está numa mudança agora, né, na forma de lidar com pessoas, né? As Uhum. gerações estão nos levando a isso, né? Então eu acredito que levantar pontos
sobre como estão o comportamento das pessoas, como trabalhar com isso, vai ser com certeza um aprendizado, né? Uma forma muito interessante de ver as coisas e de resolver as dores. Uhum. Até o desafio do núcleo da gastronomia fala sobre isso, né? Sobre a efetividade de treinamento e retenção de mão de obra. E também a questão das gerações, né? Porque você pode ter um proprietário lá, que é uma geração bem anterior, né? Um modo de pensar e de fazer diferente, e um funcionário ali de 19 anos começando a trabalhar agora. Então, existe um conflito, né, de gerações ali. Existe. Vocês conseguem observar isso nas áreas de vocês também? Sim, sim. Porque às vezes vai ter inevitavelmente vai ter uma forma diferente de pensar, vai ter vivências diferentes, então vai ter essa questão de os mais novos às vezes querem as coisas muito rápido, enfim, não gostam muito de ficar no mesmo, né, no mesmo lugar, então eles querem mudar, se algo já não está tão bom, eles já querem mudar, então também tem a facilidade de conseguir essas mudanças, né? Uhum. Então tem muito essa questão de retenção é um ponto bem importante, assim, que eu tenho visto também em outras empresas, assim, falarem, né, que é difícil manter, porque tem que ter uma adaptação dos 2 lados, né, então para conseguir atrair mais que eles permaneçam na empresa e Uhum. cresçam E lá se na frente. interessem, né, e fazer parte, Exato. né, comprem a ideia, né, da Isso. da empresa. Então, a gente consegue ver, né, que os desafios eles são bem complementares, né? Porque aí o desafio da construção civil fala sobre a falta de profissionais em algumas áreas, né? Vocês conseguem ver isso também no dia a dia de vocês, que falta funcionários para determinadas profissões? Falta. Eu acho que quanto mais operacional for a função, mais está faltando, né? Então, vamos pensar na construção civil, acredito que pedreiros, enfim, né? A mão de obra manual, digamos assim, né? Uhum. Em transportadoras, então, motoristas, na indústria, o pessoal para operar máquinas, né? Então, no geral, você vê essa escassez como um todo, né? Mas eu acho que hoje ela é maior na parte operacional. Uhum. E você, analisando assim o evento como a gente tem hoje, vocês acreditam que possa trazer alguma contribuição assim nessas áreas? Certeza. Com certeza é importante aqui, porque aqui ainda é um tipo de evento que é pouco conhecido na região, né? Então, mostrar que eles vão conseguir soluções e que as universidades daqui também são capazes de gerar os resultados, né? Isso traz uma visão diferente para as empresas, para as indústrias e tal, que às vezes ainda tem uma cultura assim um pouco restrita nessa área da inovação, né? Não são todas Uhum. que seguem esse esse meio ainda, então acho que é bem É importante. uma forma de disseminar uma informação que vai ser útil, né? Tanto para os alunos quanto para os futuros empregadores desses Uhum. alunos acadêmicos, né? Eu acho bem interessante também, né, a gente ter esse contato, divulgar, falar sobre isso, né, já porque as pessoas quando elas começam a ouvir várias vezes o mesmo, né, as mesmas palavras, elas começam a se familiarizar com aqueles conceitos, né, e talvez dar uma abertura aí para a gente chegar num equilíbrio, né, entre o que a gente precisa e o que os funcionários, os patrões, todos, né, precisam também equilibrar, né, essa balança aí de troca, né. Uhum. Sim. Não tá, vocês queriam falar mais alguma coisa, meninas? Querem deixar uma mensagem final? Agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, né, meu segundo ano nos Novos Trilhos, e muito bom ver essa gurizada, ver aí algumas carinhas, de novo que estão aqui, então eles realmente gostam Gostam. de participar e que aumente cada vez mais, né, esse projeto, que tenha mais iniciativas, que Uhum. cresça mais parceiros, porque é bem importante aqui para a região e para o ecossistema daqui.
Então, em nome dos núcleos também, o núcleo DRH, gostaríamos de agradecer também, né, por a gente ter sido lembrado, né, e com certeza é uma honra aí estar participando, um evento muito legal, todo estruturado, então é muito interessante, a gente agradece muito por essa experiência. Então eu vou liberar vocês, porque os alunos já estão ansiosos lá, esperando vocês para conversar e trocar informações. Agradeço a participação de vocês. Então a gente chega ao fim desse episódio do InovaCast e daqui a pouco a gente volta com mais algumas pessoas para dar suas entrevistas por aqui. Obrigada, meninas. Obrigada.